Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, escritor, terapeuta e idealizador aqui do canal Espírita da Renovação. Estamos aqui no terceiro vídeo da série do nosso estudo do livro Sexo e Evolução. Quero enviar um abraço para a querida cantora espírita Valda Cedícias. Na verdade, cantora. Ela também canta músicas espíritas e também canta música popular. E gosto muito da sua voz. E esse abraço é porque você teve a gentileza e o carinho de comentar o primeiro vídeo aqui da série Sexo e Evolução. Um grande abraço, querida. Admiro o seu trabalho. Sigamos firmes aí no espiritismo e na arte, né? Bem, o terceiro vídeo dessa série, que para mim é muito significativa, que fala dessa fonte criadora que é a energia sexual e como podemos e devemos gerenciar essa força de vida, essa força divina para evoluirmos. E esse livro, como eu já disse nos vídeos anteriores, é um primor do querido companheiro Walter Barcelos, é um autor de Uberaba. É um verdadeiro compêndio espiritual sobre a temática sexo e evolução. No vídeo de hoje, o nosso tema primeiro é o espiritismo e os impulsos sexuais. Escreve o Walter: o espiritismo, pelos seus ensinamentos libertadores, veio descortinar horizontes novos para a afetividade humana, elevando-a a níveis mais altos de relacionamento na esfera do espírito. O campo de participação do sexo na vida é imenso e profundo, mas somos ainda humildes aprendizes na escola do amor, a fim de percebermos os maravilhosos mundos novos das emoções santificadoras que a lei de Deus nos facultará alcançar quando desejarmos sinceramente. A infelicidade na área do comportamento sexual entre os cônjuges decorre do fato de a maioria teimar em permanecer nos impulsos primários, desinteressados de vivenciar os valores mais nobres do espírito. Um psicólogo russo diz que a humanidade se divide em dois grandes grupos: os seres fisiológicos, que vivem dos ombros para baixo, alimentação, sexo e repouso, e os seres psicológicos, que vivem também dos ombros para cima. Além do sexo, da alimentação e do repouso, têm ideais, têm sonhos, têm causas nobres, lutam por um mundo melhor, trabalham pelo aperfeiçoamento de si mesmos e da humanidade. Então, no campo da sexualidade é a mesma coisa. O sexo, se a gente ficar só no seu aspecto físico, é pouco. Mas se a gente já trabalhar conscientemente de que essa energia é uma energia criadora, de que essa energia nos ajuda em todos os outros setores da vida, essa energia passará a trabalhar a nosso favor, inclusive despertando os chakras superiores do amor, da comunicação, da inteligência, da transcendência. Então, é uma questão de abrir o entendimento para começarmos a morejar, a trabalhar na direção de rumos novos, como diz o autor. Essa energia passa a abrir novos campos de ação e de criatividade. Sexo no corpo físico e no espírito. Os espíritos trataram muito rapidamente do assunto sexo em O Livro dos Espíritos, deixando para mais tarde a ampliação desses ensinamentos, os quais foram complementados ricamente através das obras psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier e outros. Em O Livro dos Espíritos temos a interessante pergunta de número 200. Tem sexo os espíritos? Perguntou Allan Kardec. Resposta dos imortais: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Se atentarmos bem para a resposta dos espíritos superiores, iremos observar que eles não responderam com um simples não. Eles não disseram, não existe nada disso na esfera espiritual. A resposta foi, não como entendeis. Quer dizer, há sim alguma dimensão sexual na vida espiritual.
É, portanto, uma negação que traz também uma afirmação implícita, que poderia ser traduzida assim: os espíritos têm sexo, mas não como vocês o conceituam na Terra. Os espíritos têm sexo, mas não de acordo com a concepção de sexo das criaturas humanas. O que precisamos saber é discernir entre o sexo enquanto na vida corpórea e o sexo na vida espiritual. Os espíritos realmente não têm o sexo como o da organização física, pois no corpo espiritual não possuem um mecanismo de fecundação com possibilidades para reprodução entre si. Os espíritos só Deus cria. Vejamos as palavras elucidativas do escritor Herculano Pires. No sentido orgânico, biofisiológico, os espíritos não têm sexo, pois não possuem corpo material e não se reproduzem. Recordemos também as palavras seguras do insigne codificador Allan Kardec. Os sexos só existem no organismo. São necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Se os espíritos não têm o sexo biofisiológico, semelhante ao experimentado na Terra, o que será então o sexo nos espíritos, quando libertos do corpo físico e em plena atividade no mundo espiritual? Bem, aqui eu quero colocar a minha parte de contribuição para a nossa reflexão, respeitando o ponto de vista do autor, a análise dele. Quando a gente fala o espírito, nós temos que considerar o perispírito, né? E particularmente, digo isso como terapeuta, como estudioso, eu acho muito difícil de nós darmos um salto, eu estou fazendo uma ponderação pessoal aqui, você fique muito à vontade para discordar, de achar que ao desencarnar a gente já não vai ter mais relação sexual. Não me parece coerente esse entendimento da gente já conseguir dar esse salto. E vários livros de Carlos Bacelli, de outros médiuns, relatam a existência no mundo espiritual de questões ligadas ao sexo, sim. Mas é o perispírito que não se modificou ainda, porque estamos em evolução. Então, particularmente, tem até um livro de Ranieri, né, O Sexo no Mundo Espiritual. Tem livros do Divaldo, né, Sexo e Obsessão, que traz também essa ideia. E eu acredito, meus queridos, não assustem, que o perispírito nós não vamos desencarnar e a questão, a genitália vai desaparecer do perispírito de imediato. Eu acho que no mundo espiritual, na dimensão espiritual seguinte, a da Terra, ainda existe a expressão da sexualidade muito similar. Chico Xavier uma vez visitou uma cidade, que ele chamou de cidade estranha, no umbral, que havia sexo, né? Desregrado. Então aqui eu deixo esse adendo de minha parte, porque eu acredito até que do ponto de vista psicológico a gente não está preparado para isso, né? A humanidade como um todo já abandonar a experiência da sexualidade aqui, portanto, porque a natureza não dá saltos, né? Deixa aí a sua opinião, né? Você acha que ao desencarnar a gente já fica totalmente liberto da necessidade da relação sexual? Eu penso que não. Eu penso. A mesma questão para a alimentação, por exemplo. Há registros em nosso lado de alimentação em vários livros mediúnicos. Como é que a gente desencarna e de repente a gente para de transar, a gente para de comer? Você acha que você dá conta? Então eu acho que isso é um processo bem lento, por sinal, né? Ah, você está falando isso porque você gostaria que tivesse. Sim, gostaria que tivesse. Eu acho algo tão divino que não vejo nada de errado com o sexo. Agora, acredito que ao longo da evolução isso possa ser sublimado e ganhar outros aspectos que nós ainda não podemos conceber, né? Mas eu acredito que há sexo na vida sexual, na vida espiritual. Então, assim, a gente está estudando o livro, não tem que concordar com tudo, né? Ele é um autor, nós pensamos o assunto, estamos aqui. Deixe sua opinião, eu vou deixar a pergunta aqui
há sexo no mundo espiritual? Deixa aí a sua opinião. Se inscreva no canal, o canal quase atingindo 14 mil inscritos. Conto com o seu apoio. Compartilhe esse vídeo no grupo espírita com algum irmão, porque você já estará nos ajudando. E se puder, nos apoie, se torne membro aí do canal. Bata o dedão aí em Seja Membro. Beijo na alma, um grande abraço.